dos homens o reino de Deus. Através do seu sacrifício, era o tempo do favor de Deus. Era o tempo da graça, era o tempo do fim de todo sofrimento. Era o tempo do fim de toda angústia, de todo afastamento de Deus. Era o tempo da aproximação de Deus com os homens. Era o tempo da comunhão, da restauração, da proximidade do Espírito Santo de Deus conosco, do Criador com a criatura. E eles buscando a Jesus por causa do pão. Irmão, o que Deus quer que nós entendamos é que o que Ele propõe para nós é muito maior. O que Deus quer que a gente entenda é que a obra dele na nossa vida vai além de uma necessidade imediata. Que ninguém pode limitar o servir a Deus, o seguir a Jesus, o ser discípulo, apenas com uma resposta do agora, que nós buscamos da parte de Deus. Nós temos que compreender o nosso chamado, e o nosso chamado em Jesus é para ser participante do evangelho que ele propôs. Por isso que ele diz que aquele que come da carne dele e bebe do seu sangue, ou seja, ele estava fazendo uma simbologia com a ceia, que depois ele explica isso para os discípulos, na última Páscoa que eles celebram, que é a ceia memorial que nós fazemos até hoje. Depois isso passa a ter uma compreensão maior. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele quer que nós sejamos participantes desse evangelho, que nós assumamos a nossa posição no reino de Deus. Ele quer, meu irmão, que você seja uma pessoa plantada no reino, com raízes. Uma pessoa que, através dessas raízes, cresce na obra de Deus. Cresce no reino de Deus. Uma pessoa que ela foi... primeiro, as promessas de Deus eram para o povo judeu. Então, a partir da sua rejeição, ficou aberta a oportunidade a todos que crescem em Jesus de serem herdeiros daquilo que Deus tem para propor a todos aqueles que o buscam, mas com a motivação correta. Amém? Então, diga assim comigo, eu não posso buscar a Deus por causa das minhas necessidades imediatas. Embora nós temos que saber e crer que o Senhor Jesus já demonstrou ter todo o poder para nos abençoar em todas elas. Em todas elas. Todas, não tem uma necessidade sua que você não vai colocar na mão de Deus e que o Senhor não tem poder para transformar, curar, libertar, abençoar, alcançar. Todo o poder, Jesus quando ressuscitou, ele declarou isso. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então quando nós oramos com fé em nome do Senhor Jesus, aquela oração de fé, meu irmão, é poderosa para nos abençoar naquilo que nós estamos precisando no tempo de hoje. Mas por que eu busco a Deus? Não é por causa disso. Porque a minha necessidade vai continuar sempre permanente. Eu vou ter o pão hoje, como os discípulos tiveram naquele dia. Mas no dia seguinte eu vou precisar do pão de novo. Não é assim? Eu tenho hoje com o que vestir, mas amanhã eu vou precisar de roupas novas. Eu tenho hoje o que comer, mas amanhã eu preciso ir no mercado comprar novamente aquilo que eu preciso para comer. Então, qual que é a tua motivação pelo evangelho? A gente tem que compreender a nossa posição, que é do quê? É de ser participante. Aí entra um grande detalhe, porque tem pessoas que eles buscam a Deus só pelo que Deus tem para dar para essa pessoa. Tem gente que busca a Deus só pelo que Deus tem a oferecer. É exatamente com essas pessoas que Jesus estava lidando aqui nesse momento. Por isso que o discurso de Jesus aqui, irmãos, não é um discurso leve. É um discurso, de certa maneira, é uma pregação dura. É uma pregação de difícil compreensão para eles. Não é uma pregação simples. Mas por quê? Porque Jesus estava percebendo exatamente isso, que essas pessoas estavam buscando a ele só por aquilo que ele podia oferecer. E Jesus estava dizendo para eles, não, vocês têm que ser participantes disso. Então, está falando aqui do quê? De ter uma identidade cristã. Será que você tem buscado isso? Será que isso tem nascido dentro do teu coração? Uma identidade cristã? Você é uma pessoa que onde você vai, você é uma pessoa de Deus? Que você tem essa identidade, essa marca de Cristo na sua vida? É isso que Deus quer que nós sejamos, participantes. Que nós sejamos árvores plantadas no reino, ativos na obra de Deus. Que aonde você vá, meu querido, você seja um portador das boas novas. Portador das boas notícias. Não dá para ser diferente, porque senão é só o evangelho do vem a nós. E Deus quer que nós sejamos participantes do seu reino. Amém? Então, você tem que bater no peito e dizer, não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu sou... Porque hoje em dia no mundo isso tem um problema, isso é um rótulo, que é o tal do fanatismo. Não é verdade? Se você não for tolerante, se você não for relativista, as pessoas te chamam do quê? Tem vários rótulos aí.
te chamam de fanático. Hoje tem uma palavra moderna para definir isso, que é o quê? Você é fundamentalista. Quem já ouviu isso? Não já ouviu aí? Esses crentes fundamentalistas, não tem essa expressão nova aí? O que é fundamentalista? É aquela pessoa que não abre mão. Aquela pessoa que não relativiza o que não é para ser relativizado. É a verdade de Deus, pronto, acabou. É a verdade do reino do Senhor. Então, isso tem um monte de rótulo. E aí cria uma barreira em algumas pessoas em ter essa identidade. Mas, irmão, olha aqui. Enquanto você não compreender que você foi comprado pelo sangue de Jesus e marcado pelo Espírito Santo para pertencer ao reino dele, Deus não pode fazer a obra completa na sua vida. Eles foram buscar o pão novamente. Jesus não podia multiplicar de novo o pão? Sim ou não? Sim, tanto podia que fez isso mais de uma vez, irmãos. Por 2 oportunidades, os evangelhos registram Jesus multiplicando os pães. Primeiro 5 pães e 2 peixes, depois 4 pães e 7 peixes. Jesus multiplicava, Jesus tinha esse poder de fazer transbordar. Às vezes você está buscando tanto essa questão primária de querer mais, de querer crescer, de ver as coisas melhorarem. Só que isso não acontece enquanto você não se torna realmente participante, enquanto você não assume essa identidade e essa marca. E é tão verdade que isso é uma questão que o Espírito Santo tem que trabalhar em nós, que muitos discípulos, quando ouviram isso, não eram só os religiosos, muitos dos discípulos de Jesus voltaram atrás. Muitos voltaram atrás. Olha o que diz de novo o 66. Vamos ler o 65. Jesus prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não tiver concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás. Quem voltou atrás? Os discípulos. Percebeu? Olha aqui. Não eram os religiosos, os críticos, eram os discípulos. Não os 12. Jesus tinha muitos discípulos. Os 12 eram aqueles que foram escolhidos a dedo por Jesus e que aceitaram fazer parte daquele ministério. Mas Jesus tinha muitos discípulos, os mais distantes, aqueles que não estavam tão próximos com Jesus no dia a dia. Mas quando eles ouviram isso, irmãos, muitos dos discípulos voltaram atrás. Por quê? Porque aqui Jesus mostra a verdade do reino, do evangelho do reino, que é essa questão da identidade, essa questão de ser participante. Então, é necessário que nós compreendamos isso, porque às vezes você está orando para Deus te abençoar numa necessidade atual, de agora, mas Deus não está te respondendo, Deus não está fazendo isso. Por quê? Porque talvez está faltando você se posicionar na presença de Deus, como alguém que realmente faz parte desse reino. Você não pode querer fazer parte do reino do mundo e do reino de Deus, das coisas do mundo e das coisas de Deus, das coisas do mal e das coisas de Deus, das trevas e da luz. É totalmente incompatível. E às vezes o fazer parte não é exatamente estar lá, mas é o coração. É o fazer parte no coração. É o que você aceita, o que você tolera, o que você faria se os outros não estivessem te julgando. Porque é para onde Deus olha a nossa vida. É essa questão do coração. Então, está faltando às vezes você tomar uma posição e dizer como o Pedro e os demais falaram quando Jesus falou assim: e vocês não vão também embora? Porque naquele momento, Jesus estava assim, dando um divisor de águas no seu ministério. Só ia seguir Jesus, a partir daquele momento, quem realmente estivesse disposto a ser do reino, a fazer parte. Em outras palavras, até a pagar um certo preço, porque todos os demais criticavam. Todos os demais eram contra. Então, muitos voltaram atrás. E Jesus pergunta para os 12, vocês também não vão embora? Aí Pedro, tomando a palavra pelos demais, e todos concordando, obviamente, disse assim no versículo 68, Senhor, para onde nós iremos, ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém? Então, irmão, a gente tem que entender isso, que há só um caminho. Só há esse caminho. Todos os outros são caminhos de engano. Há pessoas buscando paz e não encontram porque estão buscando em lugares errados. Há pessoas que estão buscando satisfação e não encontram porque estão buscando no lugar errado. Há pessoas que estão buscando alívio e não encontram porque estão buscando no lugar errado. Há pessoas buscando refrigério, que é o descanso da alma,
é a tranquilidade de espírito, e não estão encontrando, porque estão buscando no lugar errado. Há pessoas buscando mudança, e não encontram. Há pessoas buscando prosperidade, mas não encontram. Por quê? Porque estão buscando no lugar errado. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o pão que desceu do céu. Só Ele é a revelação plena de Deus para todo aquele que crê. Só Ele é a resposta para todas as buscas do ser humano. Só Ele, meu irmão, é aquele que pode te abençoar e te fazer feliz por completo na face da terra. Não tem outro, só Jesus. Só em Deus nós encontramos a verdadeira comunhão, paz, alívio, alegria e prosperidade que Deus tem para nós. Só em Jesus. Só no Senhor. Agora, para isso é necessário que nós desejemos, então, ser participantes. Senhor, eis-me aqui. É isso que o Senhor quer que nós digamos hoje. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para dizer sim ao teu reino e para dizer não para o mundo. Eis-me aqui para dizer sim à tua palavra e não aos meus desejos carnais. Eis-me aqui, Senhor, para dizer que eu estou aqui para o Senhor trabalhar em mim. Porque não é o nosso próprio esforço que faz com que nós alcancemos a bênção de Deus. É o próprio Espírito Santo que trabalha. O que a gente tem que fazer? Nós temos que dar lugar, diga, dar lugar. É isso que nós temos que fazer. Não é nem o nosso esforço próprio, porque a pessoa, quando ela se esforça para ser santo, ela se torna uma religiosa. A pessoa, quando se esforça para ser correto, ela se torna uma crítica, uma religiosa apenas. Uma pessoa de práticas. E o Espírito Santo quer trabalhar dentro de nós. Ele quer purificar o nosso coração. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar uma nova mente. Ele quer te dar uma nova motivação, meu querido. Para quê? Para que quando você esteja na presença de Deus, ainda que você não vá buscar nesse propósito, o Senhor Jesus multiplique o pão na sua vida e faça grandes maravilhas, grandes sinais Deus tem para realizar na sua vida, amém? É só você se derramar, é só você se entregar e falar, Senhor, eu desejo isso para mim, esse é o evangelho que eu quero participar, essa é a graça que eu quero viver, e você vai ver quão grandes obras Deus vai fazer na sua vida, infinitamente mais daquilo que você já tem vivido. Você crê nisso? Amém? Coloca essa palavra no teu coração e toma uma posição na presença de Deus. Toma uma atitude de homem, de mulher de Deus, de quem vai sair daqui hoje falando assim, puxa, eu compreendi o meu chamado na presença do Senhor, a obra de Deus em mim, e eu digo, eu sou participante do reino, e eu estou com Jesus, fechei com Ele, não abro até a eternidade. Até o dia que o Senhor vier fazer a obra e buscar a sua igreja, e eu vou estar com o meu nome escrito no livro da vida, amém? Eu vou estar com o meu nome escrito lá, e porque eu pertenço a Deus, eu não pertenço ao mundo, o mundo não me tem, o mundo não tem o meu coração, o mundo não tem a minha casa, o mundo não tem a minha família, porque eu pertenço àquele que pagou o preço no meu lugar, louvado seja Deus, amém, irmãos? Toma essa posição na presença de Deus, você vai ver quantas bênçãos Deus para você. Eu queria orar por todos agora, vamos ficar de pé em nome de Jesus?